Essa declaração infame resultou na proibição do livro O Príncipe e marcou Nicolau Maquiavel como um dos personagens mais imorais e impiedosos da história. Em 1539, Reginald Pole chegou a declarar que Maquiavel era o inimigo da raça humana. Em suas obras e conselhos, Maquiavel orientava os governantes a não se prenderem ao que é moralmente correto, mas sim ao que é prático e eficaz. Defendia o uso do mal sempre que fosse necessário para alcançar objetivos e a completa indiferença diante de considerações éticas na busca pelo poder. Não importava se isso significava o massacre de famílias inteiras, inclusive de crianças, ou o uso da mentira e da manipulação para proteger o Estado. Nenhum método era considerado inaceitável, desde que servisse ao propósito do governante. Por trás dessa filosofia sombria, quase satânica, escondia-se uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. Maquiavel expôs as duras e brutais realidades do poder e do sucesso, revelando que o domínio político raramente se sustentava sobre princípios morais. Seus ensinamentos, apesar de cruéis, oferecem percepções profundas que podem ser aplicadas em diversas áreas da vida para se atingir a vitória e a estabilidade. Nicolau Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469, em Florença, Itália, um período marcado por intensa instabilidade política e violência. A Itália, naquela época, não era um país unificado, mas sim um mosaico de cidades-estado como Florença, Veneza, Milão, Nápoles e os estados papais, todas competindo por poder e influência. Essas cidades frequentemente se enfrentavam em guerras entre si, e também com potências estrangeiras, como França e Espanha, que buscavam dominar o território italiano. Em Florença, a violência era parte integrante da vida política. A poderosa família Médici, que governara a cidade por décadas, foi expulsa em 1494, dando lugar a um breve e instável governo republicano. Maquiavel viveu intensamente esse cenário de intrigas, presenciando de perto o conflito entre famílias influentes e o uso constante de exércitos mercenários que lutavam por quem pagasse mais, agravando ainda mais o caos. Em 1498, sua carreira política começou a ganhar forma, logo após a execução de Girolamo Savonarola, o monge dominicano que havia governado Florença por um curto período. Savonarola foi enforcado como herege em 24 de maio, e seu corpo queimado em praça pública, um espetáculo de horror que marcou profundamente o jovem Maquiavel. Poucos dias depois, aos 29 anos, ele emergiu do anonimato e foi nomeado chefe da segunda chancelaria, cargo que o colocava à frente dos assuntos estrangeiros e dos territórios subordinados de Florença. A liderança e o fanatismo de Savonarola deixaram uma impressão duradoura em Maquiavel, que mais tarde o mencionaria em O Príncipe como um exemplo de poder político movido pela fé e manipulação das massas. O contexto mais amplo de sua vida foi moldado pelas guerras italianas, nas quais França e Espanha disputavam o controle sobre a península, mergulhando a Itália em décadas de instabilidade, traições e destruição. Essas experiências moldaram o pensamento de Maquiavel, levando-o a compreender que, no jogo do poder, a virtude raramente vence e a força quase sempre decide o destino dos homens e das nações. Essas guerras devastaram vastos territórios, trazendo destruição generalizada, colapso econômico e convulsões políticas que deixaram marcas profundas na compreensão de Maquiavel sobre poder e governança. Em 1512, a República de Florença caiu novamente sob o domínio da família Médici, e Maquiavel foi acusado de conspirar contra eles. Como consequência, foi preso, submetido à tortura e posteriormente exilado de sua cidade natal. Essa vida marcada pela observação constante do caos político, pelas frequentes quedas de governantes e pelas realidades brutais da guerra, levou Maquiavel a escrever suas obras mais célebres, O Príncipe e os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, por volta de 1513. Curiosamente, O Príncipe foi originalmente concebido como um presente para Lourenço de Médici, uma tentativa de recuperar o prestígio e a confiança da poderosa família após sua ruína política. Embora frequentemente associado ao pragmatismo implacável e à astúcia política, O Príncipe aborda também temas como liderança, o papel da sorte, a importância da adaptação e a essência da natureza humana. Aspectos que Maquiavel acreditava serem indispensáveis para qualquer pessoa que almejasse o poder.
Seu objetivo principal era garantir a segurança e a estabilidade do Estado através de uma autoridade capaz de superar todos os rivais. Sobre isso, ele escreveu: "Pode-se dizer, de modo geral, que os homens são ingratos, volúveis, falsos e dissimulados. Evitam o perigo e são ávidos por ganhos. Enquanto recebem benefícios, eles se mostram fiéis, oferecendo seu sangue, seus bens, sua vida e seus filhos. Mas quando a necessidade realmente chega, eles se voltam contra ti." Os métodos aparentemente cruéis de Maquiavel para conquistar e manter o poder tinham raízes profundas em sua percepção da natureza humana. Ele não via a humanidade pelo prisma da moralidade, mas através do realismo. Acreditava que as pessoas eram, por essência, egoístas, hipócritas e movidas pela ganância. Portanto, não deveriam ser tratadas com idealismos morais, mas de maneira que seus próprios interesses fossem usados a favor de quem governa. Seu desencanto com a natureza humana foi, em parte, moldado pelas figuras influentes de sua época, entre elas, o Papa Alexandre VI. Nascido Rodrigo Borgia em 1431, Alexandre VI tornou-se o símbolo da hipocrisia e da corrupção clerical. Durante seu papado, de 1492 a 1503, foi notório por colocar as ambições de sua família acima de qualquer dever espiritual. Seu governo foi marcado por estratégias políticas implacáveis, pela expansão do poder dos estados papais através da mentira, da manipulação e do nepotismo, favorecendo abertamente seus filhos César e Lucrécia Borgia. Chegou até mesmo a usar a excomunhão, o mais severo instrumento espiritual da Igreja, como uma arma política para alcançar seus interesses pessoais. Ao testemunhar esse tipo de comportamento vindo da mais alta autoridade moral da época, Maquiavel consolidou sua convicção de que a moral e a política raramente coexistem. Concluiu, portanto, que se a natureza humana é tão dissimulada e egoísta quanto ele observava, o governante deveria sempre presumir que todos tramam contra ele. Desconfiar de todos era a única forma de jamais ser surpreendido. Existe uma frase anônima que ilustra perfeitamente esse pensamento. Se as pessoas atiram pedras em você, devolva-lhes pão, com uma granada dentro. Para Maquiavel, o sucesso dependia dessa visão pessimista do ser humano. Apenas esperando o pior dos outros é que alguém pode realmente se proteger e sobreviver no perigoso jogo do poder. Proteger-se da decepção e da traição, em sua visão, exigia compreender que o poder não se sustentava pela bondade nem pela confiança, mas sim pelo entendimento e pela exploração dos aspectos mais sombrios da natureza humana. Se as pessoas são realmente tão cruéis e imprevisíveis quanto Maquiavel acreditava, como poderia um governante controlá-las? Isso nos conduz a um dos temas mais célebres e controversos de sua filosofia: o dilema entre o medo e o amor. Maquiavel formulou a questão de forma direta: é melhor ser amado do que temido, ou temido do que amado? Ele mesmo respondeu: seria ideal ser ambos, mas como é difícil que coexistam, é muito mais seguro ser temido do que amado. Para ele, o amor era uma emoção instável, volátil e vulnerável às mudanças da sorte. A lealdade baseada no amor desaparecia facilmente quando as circunstâncias se tornavam adversas. O amor, dizia Maquiavel, é um vínculo frágil, rompido assim que os interesses individuais entram em jogo. Já o medo, ao contrário, é uma força duradoura. Quando incutido de maneira eficaz, permanece gravado no coração dos súditos, garantindo obediência e disciplina mesmo em tempos de crise. Para alcançar esse controle duradouro, Maquiavel defendia que o governante deveria recorrer a punições severas sempre que necessário para preservar a segurança do Estado. Ele citava exemplos históricos para sustentar seu argumento, sendo Cesare Borgia um dos mais notáveis. Apesar de sua fama de crueldade, Borgia conseguiu unificar e estabilizar a região da Romanha por meio do medo e do respeito. Seus métodos duros, porém decisivos, eliminaram a desordem e impediram rebeliões, garantindo-lhe autoridade incontestável. Na análise maquiavélica, o medo era uma ferramenta política poderosa, capaz de assegurar estabilidade e atingir objetivos de longo prazo. Embora suas ideias pudessem parecer desumanas, Maquiavel tinha uma preocupação central:
a segurança e a sobrevivência do Estado. Ele acreditava que medidas rigorosas eram justificáveis quando serviam ao bem maior da preservação do poder e da ordem. Em suas palavras, os homens devem ser acariciados ou destruídos, pois, se lhes causares apenas pequenas injúrias, buscarão vingança, mas se os aniquilares, não terão poder para reagir. Portanto, se for preciso ferir alguém, faça-o de modo que não precise temer sua retaliação. Essa afirmação, uma das mais polêmicas de sua obra, contribuiu fortemente para que o príncipe fosse proibido durante séculos. Maquiavel observou sua pátria ser governada por uma sucessão de líderes fracos, gananciosos e incompetentes, todos derrubados por não conseguirem manter o controle. Diante disso, concluiu que, para garantir a estabilidade e a soberania do Estado, o governante deveria estar disposto a agir além dos limites da moral tradicional. O poder, em sua visão, não se mantinha com virtude, mas com eficácia. Assim, o verdadeiro líder deveria estar preparado para recorrer à dissimulação, à crueldade e até à violência, sempre que essas medidas fossem necessárias para proteger o governo de ameaças externas ou internas. A moralidade pessoal deveria ceder lugar à razão de Estado. Um dos primeiros conselhos de Maquiavel aos governantes era que se cercassem de homens competentes e leais, pois, como ele escreveu, o primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é observar os homens que o cercam. Para Maquiavel, a melhor maneira de avaliar a inteligência de um governante era observar os homens que o cercavam. Ele acreditava que os homens verdadeiramente virtuosos eram raros, mas encontrá-los e mantê-los próximos era essencial para o sucesso e a estabilidade do Estado. Contudo, afirmava também que, em certas circunstâncias, medidas drásticas eram inevitáveis. O governante deveria garantir que qualquer dano infligido a possíveis inimigos fosse tão severo que estes jamais tivessem condições de buscar vingança. A filosofia política de Maquiavel foi considerada radical, porque ele separou completamente a política da teologia e o governo da religião. Embora respeitasse a religião como um instrumento de ordem social, era terminantemente contra permitir que a moral religiosa influenciasse as decisões do Estado. Essa rejeição à ideia tradicional de que os governantes deveriam agir de acordo com os preceitos morais e religiosos, especialmente os defendidos por Santo Tomás de Aquino, foi um dos motivos que tornaram o príncipe tão controverso. Para Maquiavel, o Estado era algo sagrado, e o dever supremo do governante era protegê-lo a qualquer custo, mesmo que isso significasse abandonar completamente as noções tradicionais de virtude e moralidade. Ele sintetizou essa visão numa de suas metáforas mais famosas. O leão não pode proteger-se das armadilhas, e a raposa não pode defender-se dos lobos. Deve-se, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas, e leão para amedrontar os lobos. Nessa imagem simbólica, Maquiavel aconselha os governantes a incorporar as qualidades de ambos os animais. A raposa representa a inteligência, a astúcia e a capacidade de adaptação, características indispensáveis para identificar perigos ocultos e navegar por situações políticas complexas. Ser como a raposa é compreender quando o engano e a dissimulação se tornam necessários para escapar das armadilhas que inevitavelmente surgem no cenário do poder. Já o leão simboliza a força, a autoridade e a coragem, virtudes que permitem a um líder impor respeito e manter o controle. Um governante deve saber usar a força quando necessário, demonstrando poder suficiente para afastar ameaças e manter sua posição. A força do leão assegura que, uma vez identificado o inimigo, ele possa ser neutralizado de forma rápida e definitiva. Maquiavel adotava uma abordagem profundamente pragmática. Nem todos os problemas poderiam ser resolvidos por meio da confrontação direta. Se o engano pudesse evitar o conflito e alcançar o mesmo resultado, então essa era a escolha mais sábia. Ele compreendia que a maioria das pessoas é guiada por desejos imediatos e por necessidades superficiais, o que as torna vulneráveis à manipulação. As pessoas tendem a acreditar no que lhes é conveniente, mesmo que venha de uma fonte enganosa. Os líderes mais inteligentes, segundo Maquiavel, sabem explorar essa ingenuidade coletiva para alcançar seus objetivos. Essa percepção revela seu profundo entendimento da psicologia humana.
A mente das pessoas prefere a ilusão confortável à verdade incômoda. Portanto, o governante eficaz deve reconhecer essa fraqueza e utilizá-la como instrumento de poder. Entretanto, ele advertia que o uso da manipulação e da dissimulação exige equilíbrio e discernimento. O governante precisa ser suficientemente sábio para não cair nas próprias armadilhas, nem ser vítima das tramas e falsidades de outros. O verdadeiro mestre do poder, para Maquiavel, é aquele que conhece a natureza humana em toda a sua fragilidade e contradição, e que, dominando a arte de ser ao mesmo tempo leão e raposa, garante que nenhum inimigo consiga superá-lo. Maquiavel acreditava que líderes virtuosos, embora nobres em intenção, dificilmente alcançariam sucesso dentro das duras realidades da vida política. Ele defendia o pragmatismo e a adaptabilidade, sustentando que um governante deveria estar disposto a abandonar os códigos morais sempre que necessário para conservar o poder. Segundo ele, o líder eficaz deve agir com ousadia, correr riscos e, quando a situação exigir, tomar decisões moralmente questionáveis. Na visão maquiavélica, a política é um campo inevitavelmente sujo, corrompido por interesses, intrigas e ambição. Um homem bom, limitado por princípios éticos, seria rapidamente derrotado por outro disposto a fazer tudo o que fosse preciso para manter-se no comando. Por isso, Maquiavel era profundamente cético em relação aos governantes excessivamente virtuosos, pois acreditava que eles seriam incapazes de tomar as medidas extremas necessárias para garantir a estabilidade e a segurança do Estado. Essa filosofia se aproxima da ideia do Übermensch, o além do homem, proposta séculos depois por Friedrich Nietzsche, um indivíduo que cria seus próprios valores e não se submete à moralidade convencional. Da mesma forma, Maquiavel afirmava que um verdadeiro governante deveria ser autossuficiente, leal antes de tudo ao Estado e não às doutrinas morais ou religiosas. Se o líder permitisse que a moral restringisse suas ações, correria o risco de perder o poder e, com ele, a capacidade de proteger seu povo e seu território. Entretanto, embora suas ideias sejam práticas e ofereçam percepções profundas sobre a natureza humana e a sobrevivência política, elas possuem um preço elevado. Sua ênfase em governar por meio do medo, da manipulação e da força bruta ignora os direitos e o bem-estar dos indivíduos. Maquiavel colocava o Estado acima de tudo, e essa devoção ao poder frequentemente vinha às custas das pessoas que viviam sob ele. Ao separar completamente a moralidade da política, Maquiavel criou um precedente perigoso, o de que os fins justificam os meios. Essa lógica pode facilmente se transformar em tirania, onde o governante, em nome da estabilidade, acaba mergulhando o Estado no caos e na opressão. Governar sem senso de justiça ou humanidade resulta em uma liderança fria, distante e desumana, que se desconecta do povo e o subjuga. Além disso, Maquiavel subestimou o papel da religião, que ao longo da história desempenhou função fundamental na formação das sociedades, servindo como guia moral e como força de coesão para os governantes. Ao descartar a religião e a ética como instrumentos de equilíbrio, sua visão de poder se torna mecânica, voltada apenas para a perpetuação da autoridade, sem espaço para compaixão ou virtude. Em resumo, embora as estratégias maquiavélicas possam funcionar em determinadas circunstâncias, sua rejeição dos princípios morais e dos direitos humanos conduz inevitavelmente a uma forma de governo fria, calculista e despida de empatia. O verdadeiro desafio, portanto, está em absorver o que há de útil em sua filosofia: a clareza, a prudência e a compreensão da natureza humana. Descartar o que conduz à tirania e, como disse Bruce Lee séculos depois, absorva o que é útil, descarte o que é inútil e adicione o que é exclusivamente seu.